Boa, rapaziada, quando surge, beleza? Bem-vindos aí a mais um vídeo do canal. Se ainda não é inscrito, já sabe, passa aqui embaixo e já se inscreve no canal. Amanhã já tem retorno de Premier League e a 1xBet é parceira nossa aqui do canal. Primeiro link na descrição. No seu depósito você ganha um bônus e não esquece de entender como funciona o bônus de qualquer casa, inclusive da 1xBet, que é uma das maiores do mundo e patrocina aqui o Não Importa o que Digam e o InstaVerde TV. Então não esquece de passar no link da descrição que amanhã já tem futebol. Não é futebol brasileiro, mas tem aí Premier League, beleza, rapaziada? E vamos lá. Uma coisa também que eu queria trocar ideia com vocês é como que tá a sua expectativa para a temporada? Já projetou aí qual seria o time do Palmeiras? Do meio para frente aí, sei lá, Danilo, Zé Rafael, Veiga, Endrick, Rony, Dudu? Ou você modificaria alguma coisa nesse time para pensar em encaixar melhor essas peças de frente? E o nosso banco de reservas? Você está satisfeito perante o que você está vendo das outras equipes aí? O mercado da bola do Flamengo, do Cruzeiro, do Palmeiras, do Grêmio, do Corinthians, de todas as equipes que vão disputar a Série A do Campeonato Brasileiro, qual que é a sua opinião perante ao Palmeiras, que primeiro definiu as saídas, né? Então o Palmeiras ele se encaixa nos clubes aí que estão primeiro pensando na sua saída. É verdade que os outros clubes que também estão definindo saída já estão pensando em chegadas. E o Palmeiras, ele corre por fora. Ele está focado em retirar jogadores do seu elenco. Jorge, talvez ali um Navarro, não sei. Talvez o próprio Kusevich, entre outros jogadores que... O Wesley também, que não vai fazer parte da pretensão do Palmeiras para a próxima temporada, ou das pretensões do clube, mas até agora chegadas nada, né? Enquanto o Grêmio, ele quer ali o Michael, se eu não me engano, o Suárez, o Corinthians está atrás do Coutinho, o Flamengo agora com Douglas Costa, mas que sempre está especulando jogadores, o próprio São Paulo definiu saídas e está definindo chegadas também, já contratou inclusive. O Palmeiras é o time que parece que, a priori, contratações estão proibidas, né? À frente do Palmeiras. Então, eu queria saber a tua expectativa, se você já desenhou um time. A bem verdade que o time que o Palmeiras já tem, ele é um time competitivo no cenário nacional. Então, certamente ele vai competir Paulista, ele vai competir Copa do Brasil, ele vai competir Campeonato Brasileiro, e ele vai até competir fase de grupos de Libertadores com esse time, eu acredito. A questão é que esse time talvez não seja o time suficiente para não só competir, mas passar por cima dos adversários. O time a ser batido. Não me parece que o Palmeiras ele entra para a próxima temporada com esse carimbo. Do time a ser batido, do time bicampeão de Libertadores, atual campeão brasileiro. O Palmeiras, nesse momento, ele não é um time que tem jogadores que são indiscutíveis no cenário nacional, né? Principalmente quando a gente olha para o nosso banco de reservas. Então, a gente imagina ali, fizemos algumas lives no Não Importa o que Digam, que tem pelo menos de 4 a 10 peças para alguns e que não fariam parte do planejamento do Palmeiras para a próxima temporada. Essas peças, inclusive, são peças que a gente viu o próprio Abel Ferreira insistindo nelas, né, na temporada passada. Então, o que leva a crer que nessa temporada esses jogadores entregariam ao Palmeiras e o próprio Abel uma situação diferente do que entregaram na última temporada? Então, se a gente vai lá para o sistema defensivo, tem pelo menos 3 jogadores que não entregaram muito na última temporada. Jogador, inclusive, com contrato renovado, é o caso do Marcos Rocha, do Luan. Aí a gente tem o próprio Kusevich e agora o Jorge, que já está numa situação mais definida nesse momento, né? Quando a gente olha para o nosso meio-campo, a gente perdeu uma peça importante que é o Scarpa e a reposição é o Tabata. O clube acredita que é o Tabata, só que o jogador deu uma declaração lá no All Sport que não é o substituto do Scarpa, porque ele acredita ter características diferentes do Scarpa. Inclusive elogiou o Scarpa, mas acredita que tem características diferentes. E para o nosso setor ofensivo, eu acho que ele é um setor que tem a grande expectativa em torno do Endrick. No entanto, ainda a gente vai ter um Rony, que vai ser o nosso atacante sem ser atacante, o Merentiel para provar pelo que veio, o Flaco Lopes idem e um Navarro que a torcida já não
talvez tem mais paciência ou até mesmo a esperança que ele vai entregar algo diferente. Ainda lá no setor ofensivo também, pelo lado direito de campo, nós temos 2 jogadores, que é o Wesley e o Breno Lopes, que eu acho que se o torcedor pudesse escolher, gostaria de uma opção diferente. É bem verdade também que é uma temporada para acréscimos, né? Então a gente tem ali o acréscimo da qualidade do Giovani, que com certeza vai ser um jogador utilizado nesse começo de temporada para testar se já está pronto para o profissional, que no meu ponto de vista sim vai estar. Ainda no setor de meio campo também a gente tem o Joe John, que aí pode ser um jogador mais parecido com as características do Scarpa, só que eu acho que é um baita de um erro você não ter a certeza que aquele jogador de base vai conseguir vingar no profissional, você colocar ele como substituto imediato de um jogador do tamanho do Scarpa. Por isso que o substituto imediato é o Tabata, mesmo com características diferentes. Ainda reforço que quando o Tabata chegou no Palmeiras, a gente viu claramente que o Palmeiras pensou ele primariamente como um ponta e depois foi trabalhando ele diferente dentro do elenco, até porque ele não é um ponta de fato. Ele é um jogador, ele é um meio-campista, um meia de ligação, um articulador que pode jogar aberto, mas longe de ser um jogador velocista. A verdade, a bem da verdade, que o Scarpa também não era velocista, mas o Scarpa tinha aí esse opcional de trazer por dentro para fazer jogadas ali mais agudas na finalização. Era um jogador também que, se você colocava ele no lado esquerdo, ele te dava a profundidade da linha de fundo, tanto é que foi utilizado até como meio que um lateral na última temporada, em alguns momentos dela, até o Veiga se machucar e ele atuar como meio-campista. Então, por que eu tô fazendo esse vídeo perguntando aí qual que é o seu sentimento nesse Natal a respeito do Palmeiras, né? Porque o Palmeiras realmente ele tá com uma cautela, que essa cautela ela vem desde a declaração da presidente até propriamente a comissão que compra essa cautela do clube e que nesse primeiro momento não vai investir. Vai ir para o Campeonato Paulista com esse time suplente e adicionando peças. Eu acredito que o Palmeiras vai estender um pouquinho mais a sua preparação para a temporada, claro que visando a partida da Supercopa contra o São Paulo, e temos clássico, desculpa, a Supercopa contra o Flamengo e até o clássico contra o São Paulo, mas eu acredito que o Palmeiras ele vai olhar para o Campeonato Paulista como uma competição de baixo prestígio. Então não necessariamente nesse primeiro momento vai contratar, e eu acredito que nem num segundo momento, porque se esse time ele responder minimamente à fase de grupos da Libertadores que vem posteriormente ao Paulista, e também o início de Campeonato Brasileiro, o Palmeiras empurra essa temporada com o que tem, fazendo com que, na saída do Endrick lá na frente, que já está vendido, talvez nas propostas que a gente vai receber por Estevão William e até mesmo por Giovani, pensar um 2024 com mercado, né? Porque aí já não cabe mais a renovação ao Rocha, algumas peças podem definir saídas, como o próprio Piquerez, podendo ter uma sondagem da Europa, uma proposta da Europa, o próprio Danilo, que a gente não tem certeza até se fica para essa temporada toda, ou se vai aparecer proposta para o Danilo, onde o Palmeiras tende a aceitar também. Eu vejo o 2023 do Palmeiras com uma temporada de reciclagem, assim como foi 17, assim como foi 19 e assim como eu acreditava que seria 2022. A questão é que em 2022 o grupo de jogadores correspondeu o suficiente para chegar nas conquistas. Mas eu acredito que essa temporada é uma temporada de reformulação nesse sentido, de definir saídas, não vai definir chegadas nesse momento e sugar do jogador que tem ali até o final. Então, sugar do jogador até o final é basicamente fazer com que aquele jogador que você tem o contrato vigente, ele continue te entregando resultado esportivo. E isso são vários, né? A gente teve renovação recente do Rony, tivemos a renovação do Luan, e aí não quer dizer que eu concorde com isso, mas é a forma como o Palmeiras escolheu trabalhar e que muita gente, inclusive, concorda. Não é a maioria. Se você passar aqui no chat agora, que está disponível aí, porque o vídeo ele tá com uma estreia, a estreia ela te dá a possibilidade de ir interagindo durante o vídeo e até de deixar um comentário aqui fixado, né, aqui embaixo. Quando você rola o chat, você consegue deixar um comentário também. Você vai perceber que a maioria queria ver contratações. Então, a maneira como os clubes se movimentam é externando ao seu torcedor, que com certeza é ponto fundamental para qualquer equipe, que aquele time está buscando melhorar, que aquele time está buscando acrescer qualidade para a temporada. Quando você traz fatores novos, você motiva inclusive os jogadores que estão. E os jogadores que estão naturalmente vão ganhar a posição, né? Ou naturalmente vão buscar essa posição. A questão é que
mesmo aqueles que ficaram e aqueles que já estavam, que chegaram com a temporada em curso, a gente não consegue projetá-los como titular. Você não consegue hoje olhar para um Flaco Lopes, exceto nas ausências do Endrick e até do Rony, colocá-lo como titular. O mesmo serve para o Merentiel. Para os jogadores de ponta, então, não tem nem como projetar nada. Você não tem como projetar pela temporada que fez o Wesley e até mesmo o Breno Lopes. Então, eu vejo que o Palmeiras ele carece muito de competitividade interna, que aí ela pode acontecer perante desconfiança da torcida ou perante a resultados não tão positivos no início dessa temporada, que aí quando o Palmeiras lança aquele orçamento, né, que prevê as questões da temporada, você vê que não é muito amplo o que a gente precisa para bater meta em Paulista, nem em Copa do Brasil e tampouco em Campeonato Brasileiro nesse momento. Você projeta um G4, não parece um absurdo você projetar um G4 para um time que é atual campeão da competição, né? Enfim, então eu queria saber o seu comentário. Eu tô em alguns aspectos sim hypado pra volta, até porque é uma ausência muito grande do Palmeiras já, mas muito pelo fator Endrick, pelo fator Giovani, do que propriamente esperar que esse time vai atingir um nível de competição, um nível muito acima daquilo que a gente viu nas últimas temporadas. Eu não acredito nisso, eu acredito que pode ser campeão, pode brigar pelas conquistas, mas da forma como foi. Não talvez como o protagonismo jogado no Palmeiras, mas aquelas questões de bater o adversário dentro de campo, mas não colocar o Palmeiras como favorito quando a gente visa as outras equipes. Infelizmente, pelo menos no meu ponto de vista, mas isso não quer dizer que a gente não possa competir. Mas acredito que o curso natural das coisas o Palmeiras não vem respeitando como clube, né? Você acaba de fazer uma venda como a do Endrick, que você vai receber esse valor, né, em giros, né? Você vai receber esse valor, não é de uma vez. Por que não você pensar em mercado? Será que você pensou melhor, da melhor maneira possível, o mercado como Merentiel, Lopes e o Tabata? Não é o que uma previsão indica. Não quer dizer que não possa dar certo, não quer dizer que o Tabata não possa evoluir, os outros jogadores também. Mas a previsão não indica protagonismo ao Palmeiras. Esse protagonismo ele vai ter que ser comprado pelos atletas, ele vai ter que ser provado dentro de campo. Você não consegue colocar hoje o Palmeiras como o melhor elenco do Brasil. E certamente ainda com as novidades que tende a vir dos outros times, talvez a gente não consiga colocar o Palmeiras entre os 3 times com o melhor elenco do Brasil. Talvez ainda está entre os 3 melhores, mas dependendo das novidades que vai surgindo aí das outras equipes, esse protagonismo do Palmeiras ele vai saindo para escanteio na temporada 2023. E aí vai ter que provar, obviamente, dentro de campo com o Abel Ferreira e o grupo de jogadores. Eu queria saber a sua opinião, deixa aqui embaixo. Né, teve o chat disponível aí para quem assistiu o vídeo e interagindo. E se você recebeu esse vídeo, essa notificação, nós temos lá a live de Natal, lá no Não Importa o Que Digam hoje. Conto com vocês aí para participar junto. Tem pelo menos uns 4 ou 5 assuntos que eu separei e eu queria trocar uma ideia com vocês, beleza? Então conto com o seu like, com o compartilhamento do vídeo e a sua inscrição se ainda não for inscrito no canal. Ativa o sininho das notificações que ajuda muito no nosso crescimento. Tamo junto, rapaziada. Deixa o like aqui, não esquece antes de sair do vídeo. Valeu e até a próxima.